São Paulo, Roberto presente. Montanha-russa? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite à diretoria, os queridos colegas, os pais, meus queridos alunos, pastor. Falando isso, pastor, eu estava vendo aqui, chique, hoje você tem um tablet, né? Eu também gostei disso aqui. Meninos, três coisas importantes. Primeira coisa é o seguinte: felicidade acima de tudo. Primeira coisa é isso aí, felicidade acima de tudo. Tá certo? Segunda coisa, sempre escutar o que uma pessoa consciente tem a dizer. Mesmo que seja consciente, primeiro você escuta para saber o que é. Tá certo? E terceira coisa, Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Coloquei em terceiro para poder deixar por último para falar o seguinte, que normalmente eu escuto demais o pessoal falando bem assim para você: olha, corre atrás, manda ver, trabalha mesmo, que as coisas não caem do céu, não. Trabalhar, a gente vai trabalhar muito na vida, tá? A gente vai trabalhar muito. Eu sou uma pessoa que trabalha demais. Eu trabalho tanto que não tenho tempo nem de malhar, por isso que eu estou gordo. Mas olha só, o que acontece? A gente trabalha se divertindo. A minha vida, graças a Deus, é pautada em diversão cotidiana. Eu estou aqui agora à base de muito remédio. Muito remédio. Só você ter ideia, no começo da semana eu tive pneumonia e sinusite tudo junto. E agora eu estou à base de muito remédio, eu estou suando igual um doido aqui agora e frio. Mas eu estou achando massa isso. Eu queria vir aqui dizer o seguinte para vocês, que ter dado aula para vocês durante o ano foi muito feliz, foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Você chegar, um professor de matemática, gente, eu sou professor, pais, vocês que não sabem, eu sou professor da álgebra. Álgebra. O pessoal que está rindo para mim aqui, olha, é a galera de humanas, a galera de biomédicas. Os meus meninos da turma de exatas, que eu sou apaixonado por venero, que é a galera que me escolheu para ser paranilfo. Eu agradeço muito a Deus por eles e por todos vocês, queridos. Tá? Esses meninos estão rindo para mim aqui agora, estão rindo do professor de matemática. Eu estava dizendo o seguinte, que teve uma última turma que eu dei aula aqui para vocês. A última turma foi a turma de biomédicas. Foi da Praia do Canto. Então, essa turma de biomédica Praia do Canto, na minha última aula, só para vocês terem ideia, teve festa na sala de aula. A minha turma de exatos, que é a turma que me escolheu para ser paraninfo, nos últimos 5 minutos, o pessoal da diretoria foi só os 5 últimos minutos, tá? Eles adentraram a minha sala e fizeram festa com direito à escola de samba. Gente, eu fiz engenharia de computação, eletrotécnica, processamento de dados, estudei microeletrônica. Entrei na universidade para fazer engenharia de computação e comecei a dar aula com 17 anos, eu fiz paralelamente, apaixonei, depois eu fui lá e fiz matemática. Não é? Olha só, eu fiz matemática. E eu estou muito feliz de dizer o seguinte, eu espero sinceramente que vocês tenham exatamente o mesmo prazer de chegar um dia e poder dizer que eu fiz a escolha certa em ter sido professor. Tá certo? E eu gostaria muito de agradecer tudo que está acontecendo aqui agora, principalmente agradecer a Deus e a vocês, queridos, que vocês são de tudo na vida da gente. Tá certo? Com paz. Sejam bons, sejam felizes e que Deus acompanhe vocês. Tchau, gente!
Boa noite. Vamos puxar você depois. Galera, boa noite. Um pequeno, bem pequenininho, porque assim, eu não sou bom com as palavras, os senhores sabem muito bem disso, né? Eu tenho gente em sala de aula, dá aula, eu não estou como Paulette, não arriado, né? Eu estou bem, assim. E eu gostaria de agradecer primeiro a Deus por esse momento, né? Porque eu acho uma coisa muito legal, esse momento, na formação da vida dos senhores. Gostaria de agradecer aos pais, né, aqui presentes, aos alunos e a toda a diretoria do APO presente. E quando o pastor Edmilson estava falando de sementinha, assim, uma coisa que vocês eu dou aula de botânica. Eu sou professor de biologia que dá aula de botânica. Quando ele está falando de sementinha, eu tenho que aproveitar esse ensejo para falar da sementinha. É lógico. Eu não vou falar de sementinha de pitanga, porque não tem base. Assim, eu vou falar de sementinha por quê? Eu fiquei realmente muito tocado porque eu lembro das minhas duas filhas. Uma de 4 anos e uma de 3 meses e meio. E que, segundo um amigo meu me fala, né, o casamento não resiste ao segundo filho, mas pelo contrário. No caso do meu casamento, ele vai resistir ao segundo filho, porque essa segunda que cada vez mais uniu nós dois em torno das duas crianças, justamente com o objetivo de impedir que qualquer mosquinha atrapalhe ou venha atrapalhar o desenvolvimento dessas duas crianças. Então, não deu meu discurso de um modo para outro. O que eu tenho para falar para vocês são 4 palavrinhas assim, extremamente interessantes. E agora não vai como professor não, tá? Vai como um amigo que vocês vão encontrar aí ao longo da vida. É amigo, não tem mais jeito. Daqui para frente nós nos tornamos amigos. Primeiro, caráter. Caráter você traz de casa. Tenho certeza que todos os senhores trazem. E tem um caráter consolidado. Nós, professores e instituição escola, AP, que eu também julgo ser uma grande família, lapidamos. Mas caráter é uma coisa que você traz. E, segundo uma professora de geografia minha, ela fala o seguinte: você pode falar errado, você pode ter de postura, mas erro de caráter é uma coisa inconcebível. Porque ou você tem, ou você não tem. Segundo, conselho. Aprendam a escutar os conselhos e aprendam a discernir as pessoas que estão te dando conselhos. Existem pessoas que sabem aconselhar porque realmente são pautadas para conseguir dar conselho para vocês. Algumas outras não sabem aconselhar, né? E inclusive até tem momentos engraçados que eu converso com meus alunos e digo muito para eles o seguinte, até brinco muito com eles, mas é uma grande verdade. Cara, você está próximo aí de uma segunda etapa da UFES. Você tem que estar em casa, tem que estar estudando. E, às vezes, algumas interferências externas, até os pais com a própria ansiedade, no zelo, porque eu acho que zelo e cuidado é uma coisa fundamental, que todo pai aqui presente tem, mas às vezes eu acho assim, eu fico meio chateado porque alguns conselhos que meu pai me dava, se eu não passasse no vestibular, já falei isso para vocês, era uma coisa interessantíssima, né? Era um conselho que me ajudava demais. Porque ele falou assim, se você não passar no vestibular, eu não paga mais nada para você não, né? Então eu fico assim, extremamente preocupado com esse tipo de conselho. Se os senhores estão ansiosos, imagina o filho de vocês nesse momento. Tem uma certa delicadeza no trato com eles. E também falo para os alunos, tentem entender o pai de vocês. Tá? Porque não deve ser muito fácil trabalhar, tentando proteger os senhores a todo momento e tirá-los das incertezas do ambiente. Terceira, retidão, conduta. Retidão à sua conduta. Discernir o certo do errado e agir não sendo omisso. Porque a não omissão significa se negar aquilo que a gente chama de ação. Né? Se negar aquilo que a gente chama de ação. E quarto, que é o cuidado, o zelo, cuidado dos pais com os filhos e vice-versa. Dos professores com os alunos, dos alunos com os próprios alunos, e de um modo geral todos com todos. Até aqueles com que você não conhece. Você tem um determinado zelo e fica uma fala, tipo o escritor Augusto Curri, que lendo um livrinho, eu achei assim interessante. Isso é para vocês. Quem não tem um caso de amor consigo mesmo, jamais amará profundamente as pessoas com as quais se relaciona e aos seus pares. Quem é autopunitivo não será tolerante com os outros e eu acho que a máxima, quem silencia suas lágrimas, dificilmente dará liberdade aos outros para chorar. E eu termino da seguinte forma: amar ao próximo como a ti mesmo. Galera, tudo de bom para vocês daqui para frente. Tá bom?
dei, na verdade. Os outros estouraram o tempo que eu estava contando. Cadê o pessoal? Cadê o povo? Cadê o terceiro B? Quando o terceiro B me escolheu para ser padrinho, isso é uma profissão, eu achei que fosse deboche deles. Eu falei isso para eles. Falei que eu não ia aceitar, porque eu sabia que era uma ironia, era um deboche da parte deles. Com o tempo, eu percebi que isso era verdade, que era deboche mesmo. Mas o fato de ser deboche não implica, obrigatoriamente, que não haja, por exemplo, uma relação de afeto entre nós. Eu tenho uma dificuldade muito grande com os meus alunos de me aproximar, eu sei disso. Sei que é um problema que eu tenho que trabalhar, confesso isso a todo mundo, mas quero deixar uma coisa clara. Assim como eles debocharam de mim e me escolheram, eu, sem deboche algum, aceitei, gostei, digo a vocês que acabou o ano e eu realmente tenho pelo menos um pouco de afeto com vocês. Não é sério. Isso não é um deboche. Assim como tenho afeto por todos, mas como essa turma me escolheu, é natural que eu tenha um tipo de empatia maior. A gente só se via uma vez por semana, mas isso não foi insuficiente para que a gente pudesse se aproximar. Depois de tudo isso que disseram, depois do que o pastor falou, acho muito difícil falar por último, eu só queria fazer uma adenda. Concordo com tudo que eles disseram, mas existe uma coisa que eu bati nessa tecla e eu sei que meu aluno sabe que eu estou falando a verdade. Que vocês sejam muito honestos. Durante esse processo de escolha do que vocês vão fazer na vida, olhar nos olhos dos pais de vocês, saber que os pais de vocês estão ralando, estão batalhando muito para que vocês estejam onde vocês estão e para que vocês possam alcançar as coisas, sejam sempre honestos. Honestos com os pais, honestos com os colegas, honestos acima de tudo consigo mesmos, para que vocês possam realmente se tornar profissionais honestos. É fundamental que haja essa honestidade até para que a felicidade seja algo que vocês almejem, ok? Existe uma fala de um grande pensador alemão que quem estava aqui no passado vai falar assim, já você falou isso. Eu falei, estou me repetindo justamente porque eu acho necessário. Existe um pensador que também é escritor, teatrólogo alemão, chamado Bertolt Brecht, que disse uma coisa fundamental. Ele disse, e eu sigo isso muito, embora não alcance, ele diz o seguinte, há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam a vida inteira. Esses são os imprescindíveis. Vocês têm que ser os imprescindíveis sempre. Vocês têm que ser os absolutamente necessários. Um grande beijo para todos. Que Deus esteja com vocês. Queridos,